Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 241. A chave. 2. Em algum lugar no braço Orion da Via Láctea, o chefe da seção Amon se viu em apuros. Poucos momentos atrás, ele havia parado para um reabastecimento programado de sua nave, o último antes de ele chegar à Terra. No entanto, foi na estação espacial que o inferno começou. Piratas espaciais atacaram a estação. Como resultado, Amon teve que cumprir seu dever e lutar contra os piratas antes que eles assumissem uma estação espacial Shiran. Mas as forças estacionadas na estação espacial Cygnus não estavam tão equipadas para enfrentar tal inimigo. Foi principalmente porque era um evento raro para uma nave espacial cruzar o braço de Orion da galáxia, pois era principalmente uma zona desolante, uma área que não tinha forma de vida inteligente avançada. Como resultado, o braço Orion não serviu como rota comercial, que era o lugar que esses piratas geralmente atacavam na esperança de encontrar bons saques, reféns importantes ou escravos. Como a estação Cygnus não tinha nada disso, eles nunca foram atacados pelos piratas, nem mesmo para resgatar combustível. No entanto, eles estavam atacando agora e só poderia haver uma razão para isso. Eles estavam atrás dele. Eles poderiam ter confundido Amon com um oficial de alto escalão entre os Shiranos, pois só eles possivelmente teriam um motivo para visitar a estação espacial tão distante de suas principais colônias. Merda! Se eu não fosse um bastardo mesquinho, eu nunca teria acabado nessa confusão. Amon amaldiçoou sua vida frugal. Os preços dos combustíveis estavam disparando, por isso Amon optou por comprar apenas o combustível necessário para chegar a Cygnus. Como as espaçonaves raramente cruzavam aquela área, o pessoal estacionado ali prontamente lhe forneceria combustível mais do que suficiente a um preço acessível. Ele queria salvar alguns milhares de anos, apenas para colocar sua vida inestimável em perigo. Nada estava indo bem em sua vida desde que ele assumiu a missão de investigar a Terra. Aquele planeta amaldiçoado estava amaldiçoando sua sorte também. Droga, primeiro encha meu tanque até a borda. Em sua frustração, Amon chutou um trabalhador de baixo escalão. Amon sabia, não importava o que fizesse com os trabalhadores estacionados na estação espacial Cygnus, pois os trabalhadores não eram Shirans. Eles pertenciam a uma variedade de raças que serviam aos Shirans, assim como os mutantes na Terra os serviriam. Pelo menos esse teria sido o caso se esses mutantes fossem bons. No entanto, não importa o quão rápido os trabalhadores forneceram combustível para ele, Amon não teria conseguido escapar da estação espacial. Afinal, os piratas já haviam cercado completamente a estação espacial. Em outras palavras, assim que eles vissem um navio partindo, os piratas iriam detoná-lo, destruindo e matando qualquer um que estivesse a bordo. Ainda assim, isso não era a pior coisa. Havia algo muito pior acontecendo dentro da cabeça de Amon. Normalmente, quando um Shiran estava sob tal ameaça, eles teriam pedido reforços e tentado se manter firmes até que o reforço chegasse. Porém, como estava em viagem pessoal e não oficial, não pôde fazê-lo. Mesmo que o fizesse e fosse salvo, haveria uma investigação sobre o assunto e Amon tinha quase certeza de que nem mesmo Beelzebub apoiaria. No final, ele seria o único a ser punido por desperdiçar recursos militaristas cruciais para uma viagem pessoal a um planeta muito esquecido. Oi, cara feia, você não tem nenhuma arma? Nenhuma torre orbital ou Elbringers? Amon perguntou ao único guerreiro Scintila presente ali. Scintila eram criaturas estranhas, que preferiam viver uma vida minimalista. Sua escolha de estilo de vida combinava bastante com sua aparência bizarra. Eles tinham 4 braços, 2 pernas e uma cauda fina que costumavam usar de perto para penetrar na armadura do inimigo. Além disso, seus 6 olhos expansivos lhes davam uma vantagem injusta quando se tratava de lutar, pois sua visão aguçada podia detectar a menor das mudanças ao seu redor em meros momentos. Eles não tinham um pingo de cabelo em sua pele morena. No entanto, eles raramente ou nunca usaram as chamadas armas superiores, fabricadas pelos Shirans. Em vez disso, eles dependiam de lutar usando suas habilidades físicas.
Este guerreiro cintila não era diferente, pois apesar de usar um traje de batalha feito pelos Shirans, o guerreiro não carregava nenhuma arma consigo. Nós teríamos se vocês Shirans pensassem que este lugar merecia isso. O guerreiro expressou suas frustrações em sua voz rouca, mas eles não o fizeram e como você trouxe problemas direto para minha porta. Seu bastardo feioso, é melhor esperar que eu não saia daqui vivo, ou vou mandar esfolar você por falar com uma espécie superior como esta. Eu não sei sobre o resto da sua espécie, mas até minha bunda é muito superior a você. Além disso, eu tenho a porra de um nome, Jola. O guerreiro estava farto das besteiras deste homem. Você tem armas com você, vá lute contra elas você mesmo. No entanto, parecia que Amon não precisava ir a lugar nenhum, pois no momento seguinte a parede ao lado deles foi rasgada e através dela passou uma gangue de criaturas misturadas. Todos eles usavam máscaras pretas simples. Assim que Amon viu as máscaras, amaldiçoou ainda mais sua sorte. Ele estava bem ciente da identidade desses piratas. Eles se autodenominavam o Testamento da Termoluminescência ilícita ou Tite para abreviar. Eles guardavam rancor contra os Shirans desde que Amon conseguia se lembrar. Atenção a todos. Não temos nenhuma inimizade contra vocês. O humanoide parado na frente dos Tits falou, entregue o Shiran para nós e nós o deixaremos em paz. No entanto, caso você não o faça, teremos que destruir todo este lugar para garantir que Shiran seja cuidado de. Você tem 5 minutos para decidir. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 242 A chave. 3. Joela voltou-se para Amon com uma intenção. Traí-lo. Quando se tratava de proteger toda a sua tripulação, a vida de um Shiran não era demais para dar. No entanto, Amon tinha planos diferentes. A forma como Joel olhou foi o suficiente para ele saber o que se passava na cabeça do desgraçado. Ele estava planejando entregá-lo aos piratas para que eles deixassem o resto deles em paz. Mal sabia ele, esses piratas nunca cumpriam sua palavra. Eles não tinham valor para honrar as promessas que fizeram. Na verdade, Amon tinha certeza de que no momento em que os piratas colocassem as mãos nele, eles destruiriam a estação para pagar qualquer testemunha. Mas não adiantava discutir com Joela. Ele não iria entendê-lo e pensar que Amon estava dizendo essas coisas para salvar sua bunda. É por isso que, assim que os piratas recuaram um pouco, Amon partiu em direção ao seu navio. Foi uma jogada arriscada, considerando que se os piratas percebessem a situação, eles explodiriam a estação espacial em sua totalidade. Mas essa também foi a razão pela qual ele teve que se mover rapidamente. Fora do caminho. Ele rugiu a plenos pulmões enquanto acenava com sua arma de plasma. Ele não tinha dúvidas de que os trabalhadores presentes na estação tentariam de tudo para impedi-lo de sair. Por isso ele também estava disposto a fazer o que fosse necessário para sair. Mesmo que isso significasse que ele teria que matar todos a bordo da estação espacial. Esqueça os tratados de paz dentro de nossas raças. Se você apontar essa arma para qualquer um dos meus trabalhadores, eu pessoalmente vou rasgar seus membros. Joela gritou de volta para Amon enquanto corria em sua direção. Como se eu fosse deixar um bastardo bárbaro como você me parar. Amon pode ter feito parte da civilização superior, mas ele realmente não era tão forte e estava apenas no grau C, um grau que não era suficiente para enfrentar um cintilã como Joel em combate, pois ele estava pelo menos no grau B. O Shiran tinha certeza que Joela faria exatamente o que ele acabara de dizer se ele o ofendesse mais. Em vez disso, ele se concentrou em fugir de lá. Contanto que ele deixasse a estação espacial, ele poderia dar um slip salto para outra estação espacial ou planeta controlado por Shiran e então pensar em cuidar de Joela e sua tripulação. Ameaçar um Shiran era um crime em si, por isso Joela provavelmente receberia uma punição severa se a notícia chegasse aos superiores. Provavelmente era outra razão pela qual ele estava tão determinado a pegar Amon. Apesar do que Amon estava planejando fazer, não parecia que a sorte estava do seu lado desta vez para ajudá-lo. Aquele bastardo maldito. Ele se atreve a me vender para os piratas. Eu tenho que me esconder e contatar o Senhor Beelzebub antes que seja tarde demais.
Amon chegou alto para garantir que todos ouvissem o nome de Beelzebu. Em uma tentativa desesperada, Amon estava fazendo qualquer coisa que pudesse salvar sua vida e o nome de Beelzebu era a arma mais forte que ele tinha em seu arsenal. Afinal, ele foi chamado de Rei Glutão por um motivo. Na verdade, mesmo que Beelzebu soubesse o que Joila fez com seu lacaio, era improvável que ele saísse de seu caminho para puni-lo e a sua tripulação. Mas Joila e o resto deles não precisavam saber disso. Esse maldito inseto bastardo, eu juro que se eu sair daqui vivo, vou me banhar no sangue dele. Amon amaldiçoou Joila baixinho, mas continuou correndo enquanto múltiplas explosões podiam ser vistas do lado de fora, bem onde ele havia estacionado sua nave espacial. O hangar foi completamente destruído, mas o resto da estação foi deixado relativamente intocado, por enquanto. Mas com o hangar destruído, todas as esperanças de Amon escapar da estação espacial também foram destruídas. Quaisquer pequenos veículos que ainda estivessem em boas condições, eram impróprios para longas viagens espaciais, significando que Amon estava preso lá. Ele se virou para ver que Joila estava tão chocada quanto ele. O que significa que não foi ele quem disse a eles a localização do hangar. Aqueles filhos da puta se atrevem a atacar minha estação espacial? Joila amaldiçoou com os dentes cerrados. Eu vou matar todos eles, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Dizendo isso, ele pegou o rádio preso ao cinto e começou a cuspir ordens para várias equipes de trabalhadores estacionadas a bordo. Seu plano era simples: se eles fossem morrer, levariam os piratas com eles. Aqui é o seu capitão falando. Estamos sob ataque dos piratas, Tite, disse ele. Não sei por que eles estão tão empenhados em nos atacar, mas vamos lutar. Carregue o máximo de combustível possível em qualquer espaço-veículos que temos. Vamos lançar um ataque suicida contra a nave deles. Que a energia de Orion esteja com você. Essas pessoas são maníacas. Amon murmurou. Mesmo se eles atacassem o navio pirata usando veículos cheios de combustível, como diabos eles planejavam passar pelo escudo de energia do navio pirata? O capitão deles literalmente disse a eles para irem e morrerem em vão e ainda assim esses tolos estavam rugindo de entusiasmo. O que diabos o capitão estava alimentando para serem tão estupidamente corajosos? Quanto a você, Joila voltou sua atenção para Amon. Eu não me importo quem você é ou a qual facção você pertence. Você não vai deixar essa estação. Se você sair, esqueça os piratas. Eu vou te matar. Eu mesmo. Mas antes que ele pudesse ter a chance de agir de acordo com as suas palavras, no momento seguinte a cabeça de Joila caiu de seus ombros. Seu pescoço se transformou em uma torneira quebrada, cuspindo seu sangue por todo lugar, incluindo Amon. Mas sua morte não foi em vão. Pois mesmo em sua morte, Joila ajudou um pouco Amon. Os assassinos camuflados não estavam mais camuflados, mas sim marcados com o sangue de Joila. Amon rapidamente entrou em ação e antes que as lâminas de plasma pudessem tocá-lo, ele saltou para longe dos dois assaltantes, pronto para derrubá-los a qualquer momento. Olhe para este rapaz louco, apontando uma arma para nós. Um homem riu antes de se revelar. O que é isso? Um revólver tipo 22 plasma. Você acha que pode nos machucar com uma arma dessas? Quem é você? Amon não abaixou a arma e perguntou a eles. Você parece um humano. Oh, por favor, estamos longe de seres humanos. O homem vestido de preto e vermelho respondeu antes de puxar a máscara para o lado, revelando seu rosto pálido. Por mais que eu odeie concordar com ele, Drácula está certo. O segundo homem também tirou o capacete. Não somos mais humanos. Com 7'2", o último cara parecia ter vivido dentro de uma caverna a maior parte de sua vida. Seu cabelo preto na altura do cotovelo lembrava um arbusto, assim como sua barba. Seu rosto oval era acompanhado por uma variedade de cicatrizes e marcas de queimaduras, tornando sua aparência ainda mais grotesca. Quanto ao primeiro, ele também era uma pessoa bastante alta, mas ao contrário de seu parceiro, cuidava bem de seu rosto barbeado. Sua pele também era branca perolada, ao contrário da habilidade acastanhada de seu parceiro. Ao todo,
Ele era uma das criaturas mais bonitas que qualquer ser poderia ver. Mal sabiam os espectadores que encarar o Drácula em seus olhos carmesins resultaria apenas em sua morte. Pelo amor de Deus, Licaon, eu odeio esse nome. Drácula balançou a cabeça consternado. Me chame de Drake. Drake. Cala a boca, mosquito chorão. Licaon deu a ele um olhar irritado antes de seguir em direção a Aemon. Aemon estava lá, pronto para atirar, mas então... Ele largou a arma e apertou a mão de Licaon. Vocês fizeram uma grande performance lá fora, usando explosivos e tudo. Aemon sorriu antes de virar seu olhar para o navio pirata enquanto lentamente começava a destruir o resto da estação espacial. Não nos culpe. Você queria que parecesse real, então fizemos o que tínhamos que fazer. Licaon respondeu, desativando sua espada de plasma, HM. Teria sido uma opção melhor aceitar este cintilã. Ele teria sido um grande soldado. Como se ele algum dia concordasse em nos ajudar com nossa missão. Aemon encolheu os ombros antes de abrir um sorriso. Enquanto isso, Drácula estava ocupado imitando Licaon, mas parou no momento em que o progenitor dos lobisomens se virou. Cresça, seu filho da puta irritante. Perdão. O que eu fiz com você? Oh, parem de brigar como um casal, vocês dois. Aemon pulou entre eles. Vamos apenas nos livrar dessa estação espacial e voltar para sua nave. Ele disse e foi embora, deixando Licaon e Drácula para trás. Quem fez dele o chefe? Drácula perguntou. Provavelmente porque ele é nosso administrador. Vamos em frente, temos muito o que discutir. Principalmente sobre aquela chave que plantamos na Terra. Você quer dizer o pirralho que eu mordi há 1 ano na Terra? Quantas chaves você conhece? Idiota de merda. Licaon balançou a cabeça em frustração antes de ir embora. TCH, para um progenitor você com certeza tem uma língua suja. Até Frank é melhor que você. Drácula reclamou. Espere por mim. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 243. A chave. 4. Está feito? Aemon perguntou a Licaon. Sim, a estação Cygnus não existe mais e nem você. Parabéns por estar oficialmente morto. Licaon respondeu desinteressado. Então, o que vem a seguir? Aemon voltou seu olhar para a estação espacial recém-destruída enquanto seus detritos flutuavam sem rumo no espaço. Ele não era de sentir remorso pelos inocentes que morreram a bordo da estação. Até onde ele sabia, eles eram meros peões que poderiam ser substituídos a qualquer momento pelo alto comando Shiriano. A única coisa pela qual ele sentia pena era a perda de sua nova nave, mas se ele fingisse sua morte, seu planador espacial também teria que ser destruído. Considerando que todos sabiam o quanto ele amava seus veículos. Onde estão Drácula e Frank? Aemon perguntou antes de finalmente desviar o olhar da estação espacial. Drácula está na cantina, provavelmente bebendo um pouco de sangue oricotã. Licaon murmurou e sentou-se ao lado do Shiran. Quanto a Frank, pelo que sei, ele estava fora para lidar com alguns problemas em seu reino na Terra. Ele nunca escuta, não é? Aemon balançou a cabeça e se levantou. Vamos conversar enquanto nos dirigimos para a cantina. Há algo que eu quero dizer a vocês dois. Licaon assentiu. Os dois se dirigiram para a cantina. Embora Aemon tivesse dito que ia falar, ele não disse uma palavra, e como Licaon não era de falar muito, a dupla ficou em silêncio durante todo o caminho. A porta que ligava o corredor à cantina se abriu com um estrondo, alertando a todos de sua chegada. Todas as pessoas lá dentro olharam para eles com admiração em seus olhos. Licaon e Drácula não devem ser considerados piratas, pois geralmente devoravam os chamados piratas. Quanto à tripulação, eram eles que Drácula, Licaon e Frank haviam resgatado de vários lugares na tentativa de formar um exército. Eles também tinham um monte de naves secundárias e quase 100.000 subordinados espalhados pela galáxia. No entanto, não era nada comparado ao exército de 100 milhões de soldados que os Shirans comandavam. É por isso que, em vez de iniciar uma guerra total, eles decidiram travar uma série de escaramuças contra os Shirans. Embora também fossem aqueles que protegiam a Terra de longe,
parando qualquer um ou qualquer coisa que se dirigisse para o sistema solar do qual a Terra fazia parte. Era uma das razões pelas quais ninguém frequentava o braço Orion da galáxia. Como a maioria das pessoas estava ciente do que aconteceria com aqueles que ousassem fazê-lo. No entanto, não era como se todos os odiassem. O número de seguidores que eles ganharam ao longo dos anos era prova disso. Alienígenas de várias cores, formas e formas podiam ser vistos andando e saboreando as comidas e bebidas servidas a bordo. O navio deles era mais uma boate do que um navio pirata. Mas era de se esperar, pois eles passavam 99% do tempo pairando em saques espaciais e às vezes servindo como mercenários de aluguel. Onde ele está? Amon examinou a sala, mas não conseguiu encontrar Drácula em lugar nenhum. Você está olhando na direção errada. Lycaon bateu em seu ombro e apontou para cima. Ele é um vampiro afinal. Drácula estava pendurado de cabeça para baixo, desfrutando de seu sangue tetra-embalado enquanto mantinha distância de todos os outros. O sangue pertencia a uma espécie alienígena pouco inteligente chamada Oricotan. Esses mamíferos eram mais gado do que uma espécie de nave espacial de pleno direito. O sangue deles era usado na culinária, mas Drácula gostava de beber cru, pois era a única coisa que mal chegava perto do gosto do sangue humano. Pare de beber e desça. Tenho uma informação importante para discutir. Lycaon gritou para ele. Drácula fez uma cara de aborrecido, mas obedeceu. Pela maneira como Lycaon se comportou com ele, alguém pensaria que Lycaon era mais forte que o progenitor dos vampiros, mas não era verdade. Drácula era muito superior a Lycaon quando se tratava de combate. Mas Lycaon tinha suas próprias qualidades, afinal, ele era um criacionista e seus aparelhos poderiam lhe dar uma vantagem sobre qualquer ser que estivesse no mesmo grau que ele. Drácula pulou e caiu de pé. Ao fazer isso, todos ao seu redor começaram a bater palmas e animá-lo, exceto Lycaon e Amon. Obrigado, obrigado aí. Foco aqui. Lycaon deu um tapa na nuca de Drácula. Certo, sobre o que você quer falar? A chave? Drácula perguntou enquanto esfregava a cabeça. Amon assentiu enquanto Lycaon os levava para a sala privada, na parte de trás do bar. E ele? Drácula continuou. Receio que Lúcifer tenha contado a Beelzebub sobre Astarote e efetivamente nossa chave. Amon suspirou. Eu não acho que Lúcifer contou tudo a ele, porque se ele contasse, uma frota inteira de naves teria se dirigido para a Terra enquanto falamos. Meu palpite é que Beelzebub só sabe que Astarote está vivo. Ele não sabe como ou em que qualidade. Amon continuou. É por isso que ele me pediu para ir investigar, mas, infelizmente, os piratas me encontraram e mataram antes que eu pudesse fazer qualquer coisa. Isso significa que deve ser o suficiente para impedi-lo de fazer qualquer outra coisa por alguns anos, certo? Lycaon entrou na conversa. Quero dizer, a notícia de sua morte se levaria alguns meses antes de chegar aos ouvidos dele. Amon assentiu enquanto Drácula continuava engolindo sangue, parecendo desinteressado na conversa, quando a conversa era a única coisa em que ele tinha toda a sua atenção. Isso, no entanto, é irrelevante. Amon disse, o fato de Beelzebub estar ciente da existência de Astarote coloca nosso plano em segundo plano. Temos que pegar o menino e torná-lo forte o suficiente para lutar contra Beelzebub e seu clã de mestres. Interesse. Você tem alguma informação sobre os níveis do garoto ou algo assim? Drácula entrou na conversa. Não exigiria muito esforço se ele tivesse evoluído 2 vezes. Se não, então, boa sorte para nós. Esse é o problema. Amon tinha um olhar preocupado em seu rosto. Lúcifer não tem mais os direitos de administrador sobre o menino. Ele desistiu de Astarote quando percebeu que Beelzebub estava corrompido demais para vir para o nosso lado. E a última vez que ele verificou, o menino ainda tinha sua primeira escolha de evolução. As palavras de Amon caíram sobre a dupla como uma bomba de supernova. O progresso do menino foi muito mais lento do que eles esperavam, especialmente com Lúcifer o guiando. Mas se o que Amon disse a eles era verdade, então eles precisavam de alguém mais forte do que qualquer um na Terra para guiá-lo o mais rápido possível. De preferência,
Eles gostariam que o menino pudesse embarcar em seu navio para que pudessem treiná-lo pessoalmente. Mas agora que eles destruíram uma estação espacial de Shiran, ir a qualquer lugar perto da Terra só aumentaria ainda mais as suspeitas de Beelzebub. Então, estamos fodidos? Drácula balançou a cabeça. Nós tivemos que passar por todo esse problema apenas para dar todo esse potencial a um idiota. Não seja tão rápido em dispensá-lo. Amon tentou acalmar a todos. Você disse que Frank está na Terra, certo? Entre em contato com ele e diga-lhe para descobrir a força atual do menino. Há uma grande possibilidade de as informações de Lúcifer estarem desatualizadas. Quanto a nós, descobriremos o que fazer depois que Frank conseguir as informações para nós. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 244. De volta ao gabinete, Ashton e um punhado de outros estavam ao caminho do recinto. O mesmo onde Ashton cresceu. Por quê? Porque tecnicamente era seu cercado agora e ela precisava de mais pessoas para reconstruir Livan. Dito isto, Jonathan não tinha oficialmente dado a ele, mas não era como se Ashton precisasse de sua permissão, em primeiro lugar. Afinal, ele agora era muito mais forte do que Jonathan. Embora Jonathan ainda tivesse uma vantagem sobre Ashton em termos de seu exército, ele não queria mais azedar seu relacionamento com ele, pois já estava em ruínas. Além disso, o fato de Jonathan precisar de Ashton para dominar os pântanos o forçou a garantir que Ashton não fosse ofendido de forma alguma, não importa o quanto ele quisesse. Ele só podia ganhar tempo e esperar uma oportunidade de aparecer onde eles pudessem conversar e resolver seus problemas sem hostilidade de nenhum dos lados. No entanto, Jonathan chamou de volta os guardas reais que ele colocou sob o comando de Ashton, citando uma razão que nenhum outro nobre os tinha, portanto Ashton também não deveria tê-los. Mas Ashton podia literalmente ver através das mentiras de Jonathan. Ele estava preocupado que Ashton estivesse ficando muito forte e influente. Tanto que ele começou a duvidar da lealdade de seus soldados, pensando que Ashton tiraria o trono dele. Tudo isso apesar de Ashton dizer que não tinha a intenção de governar um país. Ele até disse que, desde que Jonathan não interferisse em seus negócios, ele não se importaria com o que fizesse ou deixasse de fazer. Mas Jonatas estava certo em temer que seus soldados fugissem de seu comando. Algo que ele viu em primeira mão pela relutância de Cher em deixar seu novo senhor. Mas desde que ela era completamente leal ao trono, ela não teve outra escolha a não ser fazer o que lhe foi dito. Dito isto, depois de um mês de HMMS House, Ashton conseguiu domar os membros restantes dos Morgans. Não foi tão fácil quanto parecia, com todos se opondo e não aceitando como seu senhor, pois a maioria deles acreditava que Marseille e Bisopa ainda estavam vivos. Foi somente quando Ashton mostrou suas cabeças decepadas para a futura esposa de Marseille, que eles aceitaram Ashton como seu senhor. Se Ashton quisesse, ele poderia ter decidido não passar por todos os problemas e simplesmente forçá-los a se juntar a ele sob o poder de seu punho de ferro. Mas como ele precisava de pessoas confiáveis dentro da multidão que o ajudassem a governar sua cidade, ele tinha que ser paciente e se comportar como tal. Administrar uma propriedade tão grande quanto a dos Morgans não era uma tarefa fácil, então ele precisava de ajuda. Ter algumas pessoas ao seu redor só faria bem a ele e evitaria que outros nobres agissem contra ele. Quanto a Mera, ela não estava em lugar nenhum. Quase como se ela tivesse desaparecido completamente da face do planeta. Mesmo que Ashton quisesse vê-la sofrer, ele decidiu deixar o assunto descansar um pouco. Não era como se ele tivesse outra escolha, pois duvidava que Mera fosse mostrar seu rosto para ele em muito tempo. Sentindo nervoso? Verina perguntou com seu sorriso habitual. Não nervoso, mas um pouco irritado, eu acho. Ashton respondeu com indiferença. Por quê? Quando a senhora me marcou como sua propriedade, muitos deles disseram que um dia eu voltaria para lá como um nobre ou algum outro membro de alto escalão da sociedade. Naquela época eu odiava os nobres com paixão. Bem, eu odiava tudo que não fosse humano, para ser honesto. Ashton continuou, para encurtar a história, gritei com eles que preferia morrer a me tornar um deles. Alguns anos depois,
Aqui estou e mal posso esperar para ver seus rostos e eu avisei. Bem, tecnicamente você cumpriu sua promessa. Afinal, você se tornou um morto-vivo antes de um nobre. Verina disse com um sorriso. Talvez eles fossem adivinhos ou algo assim. Os humanos costumavam ter isso, certo? Eu me pergunto se eles foram capazes de prever sua derrota na batalha e assim fugiram do planeta. Virgil entrou na conversa pelo rádio. Talvez eles prevejam meu futuro com Fai também. HMM. Um aviso sobre a vida de casado seria apreciado. Oh, espere, eu não quis dizer isso. Virgil estava tão envolvido no momento que esqueceu que Fai estava com ele no mesmo carro. Enquanto Fai atacava Virgil, Ashton não pôde deixar de rir. Alguns segundos depois, ele percebeu que as irmãs o encaravam como se ele fosse um macaco que fez um truque. Tem algo no meu rosto? Ele perguntou a eles. Ambos assentiram em sincronia. O quê? Um sorriso. Irina respondeu antes de desviar o olhar. Você deveria sorrir mais. Olha quem está falando. Ashton balançou a cabeça, mas sorriu novamente. A essa altura, eles chegaram ao recinto. Ashton olhou para fora da janela e as memórias do lugar vieram à tona em sua mente. Quase um ano se passou desde que ele viu este lugar e nada mudou. Toda a prisão parecia a mesma de antes. Os guardas estavam patrulhando como sempre, mesmo na ausência de Mera, enquanto as pessoas lá dentro faziam o que faziam de melhor, nada. Eu acho que algumas coisas nunca mudam. Assim que os humanos viram os carros se aproximando deles, eles imediatamente se curvaram, independentemente de sua idade, sexo ou condição física. Foi incutido neles que não importa o que acontecesse, se eles vissem um membro da sociedade dos lobisomens, eles deveriam cumprimentá-los assim ou seriam punidos. Ashton estava muito familiarizado com a regra porque era punido a cada 2 semanas por se recusar a seguir as regras do recinto. Ele saiu do carro e um momento depois foi recebido por Gustavo Volga, o capitão dos guardas voluntários. Eu saúdo meu senhor. Ele disse. Ashton ficou um pouco estranho ao ver o homem que frequentemente o chicoteava por desobediência, curvando-se diante dele. Você ainda está aqui, hein? Bem, você não vai ficar por aqui por muito tempo. Meu senhor. Estou demolindo este cercado e levando os humanos comigo. Ashton respondeu, agora, um recinto destruído não precisaria de segurança, não é? Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 245. Desaparecido. As pessoas geralmente veem a verdade de diferentes perspectivas. Como resultado, suas narrativas dos mesmos eventos tendem a ser completamente diferentes. Assim como foi para Jonathan, que ainda estava tendo dificuldades para ficar do lado de Mera e Ashton. Se ao menos aqueles que comparecessem, conquistar o continente não teria sido uma tarefa impossível. Ele suspirou pesadamente. Jonathan estava sozinho em seus aposentos privados, olhando pela janela. O silêncio que ele costumava apreciar tanto agora o estava deixando louco. O olhar em seu rosto não era de um rei, mas de um homem que se perdeu no caminho que abriu para si mesmo. Ele não era o homem confiante de alguns dias atrás. Tudo porque sua filha decidiu desconsiderar seus avisos e seguiu em frente com seu lamentável plano de domar o pirralho. Ele sabia sobre o ataque que Mera estava planejando contra Ashton muito antes mesmo de colocá-lo em ação. Mas naquela época ele não podia impedi-la. Não porque ele não quisesse, mas porque achava que, desde que ela não matasse o menino, tudo ficaria bem. Os dois trabalhariam juntos e ele conseguiria o que mais desejava. Controle total sobre os lobisomens. Ele estava tão certo do sucesso de Mera que até inventou a desculpa de que o portal havia sido destruído quando Sheila o contatou. Tudo na esperança de que Mera pudesse cuidar de Ashton antes que ele finalmente chegasse à cidade. Foi somente quando ouviu o relato de Sheila sobre o incidente que ele mobilizou seu exército. No entanto, não era para salvar Ashton, mas para salvar Mera. No momento em que foi informado de que Ashton estava usando explosivos que poderiam ferir e até matar lobisomens, Jonathan percebeu que o menino já havia previsto que algo estava para acontecer e se preparou de acordo. Assim, Jonathan correu para o campo de batalha, orando a Deus para que chegasse lá antes que Ashton pudesse derrotar Mera.
Ou pior, matá-la. Infelizmente, o que Jonathan não sabia era o fato de que Mary estava usando um de seus preciosos clones para fazer seu trabalho sujo desta vez. Caso contrário, ele teria permitido que Ashton matasse o clone e tivesse sua vingança, enquanto Mary estava escondida em segurança em outro lugar. Esse teria sido o verdadeiro cenário ganha-ganha. No entanto, ele interveio e quando percebeu que estava defendendo um clone, já era tarde demais para recuar e deixar Ashton matá-la porque não era segredo para ele o quanto ele se importava com Mera como seu pai. Mas ele não precisava fazer nada, pois Ashton já parecia saber que o Mera contra o qual ele estava lutando não passava de um clone barato. Como Ashton sabia da existência dos clones era um mistério para Jonathan, já que ele, Mera e alguns outros eram os únicos que sabiam disso. Eu com certeza sei como pegá-los e perdê-los. Jonathan sorriu fracamente. Se ao menos eu tivesse metade da sorte quando se tratava de encontrar pessoas. Jonathan já estava com as mãos ocupadas, mas agora tinha que se preocupar em encontrar Mera. Ele não tinha visto ou ouvido falar dela desde que ela derrubou os Morgans e os transformou em seus escravos. Além disso, depois de sua derrota nas mãos de Ashton, ela estava longe de ser encontrada. Quase parecia que ela estava tentando se esconder de todos no planeta. Ela havia abandonado seu território para sempre, algo pelo qual lutou com unhas e dentes antes, e ninguém fazia ideia de para onde ela havia ido. Mas Jonatas não desistiu. Ele instruiu seus assassinos das sombras a largarem o que quer que estivessem fazendo e encontrá-la primeiro. Afinal, ele precisava mantê-la segura. Mas até agora, eles não tiveram sucesso em fazê-lo. Nada? Ele perguntou sem virar as costas e uma mulher apareceu do nada, antes de se ajoelhar atrás dele. Nada de substância, Sua Alteza. Ela respondeu, apenas alguns rumores de que estamos tentando encontrar evidências concretas para provar sua autenticidade. Até então, não há muito o que trabalhar. Jonathan não gostou nem um pouco da resposta dela e a perdeu completamente. Dias de tensão e exaustão o deixaram facilmente irritável. Ele se virou e agarrou a sombra assassina pelo pescoço, antes de jogá-la contra a parede. Faz dias desde que eu lhe disse para encontrá-la. Ele rosnou para ela. Seus caninos estavam a apenas meia polegada de distância de seu pescoço, enquanto seus olhos cheios de raiva olhavam para o rosto horrorizado dela. Eu queria resultados e tudo que ouço são desculpas, mas não um único resultado. Esqueça de descobrir o paradeiro exato dela. Seus idiotas não conseguem nem encontrar o continente em que ela poderia estar. Ninguém nunca o tinha visto ficar tão bravo. Nem mesmo quando sua primeira esposa morreu nas mãos de alguém em quem ele mais confiava. Essa foi uma das principais razões pelas quais ele era tão apegado a Mera. Mas agora ele estava cuspindo fogo em qualquer coisa que se movesse à sua frente. Nós procuramos por ela. Em todos os lugares. Vossa Alteza. A assassina falou com uma voz esganiçada enquanto a pressão em seu pescoço aumentava. Ela não está em nenhum território de lobisomem nem em nenhum território de vampiro. Ela poderia ter ido embora. Para o Nirvana. Jonathan aliviou seu aperto em volta do pescoço dela, mas a manteve erguida no ar. O que você disse? Nirvana. Como você pode ter certeza disso? A assassina encontrou uma nova vida assim que Jonathan afrouxou seu aperto e respirou fundo antes de responder a seu mestre. Há um homem na cidade costeira de Foshemuri, que diz que a viu lá quando mostramos suas fotos. Não pudemos verificar se ele estava mentindo ou não, por isso escondi a informação de vocês. Minhas irmãs estão no meio de descobrir a verdade e não há necessidade. Jonathan se acalmou e a soltou. Eu sei porque ela está indo para o território dos mortos-vivos. Para encontrar sua mãe. Mas por quê? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos. Vírgula.